Imagine um governo tentando manter as rédeas do poder e, ao mesmo tempo, lutando desesperadamente para não perder o pouco de influência que lhe resta. Agora, imagine esse governo recorrendo a métodos antigos, quase caricatos, chantagens, cargos, emendas parlamentares, acreditando que ainda são suficientes para domar o Congresso. Mas, e se até o Centrão, famoso por seu apetite por verbas e vantagens, já não levasse mais isso a sério? Pois é. Essa é a história recente do governo Lula diante do pedido de urgência para votar anistia aos presos do 8 de janeiro. Uma história real, reveladora e profundamente desconcertante. Tudo começou com uma derrota que o Planalto tentou esconder sob o tapete. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, protocolou um requerimento de urgência para votar a anistia dos manifestantes presos em 8 de janeiro. O governo não esperava por isso. Nem estava preparado. O resultado? Uma derrota no campo simbólico e político. A resposta do governo foi imediata, mas previsível. Acionaram Gleisi Hoffmann. Gleisi, presidente do PT e figura-chave nas costuras internas, foi enviada para o campo de batalha com uma missão clara: barrar a anistia a qualquer custo. Mas qual foi a estratégia adotada? Um misto de artimanhas regimentais e o velho e conhecido toma lá da cá. O regimento da Câmara permite que um pedido de urgência seja retirado se mais da metade dos deputados que o apoiaram assinarem um novo documento revogando o anterior. No caso, o governo precisa de 132 assinaturas. Parece pouco? Não para um governo que sequer conseguiu impedir a direita de conquistar as 262 iniciais. Mas o problema vai além dos números. O que está em jogo aqui é a forma como o governo tenta alcançar esse objetivo: chantagem institucional. Segundo revelações da coluna de Malu Gaspar, a estratégia montada por Gleisi e sua equipe envolve um verdadeiro mapa da vergonha. Uma análise detalhada dos cargos, emendas e nomeações de cada deputado que assinou o pedido de urgência. O recado é claro: se você não retirar a assinatura, vai perder tudo que já conseguiu com o governo. Promessas feitas, cargos distribuídos, emendas liberadas. Tudo será reavaliado. Um sistema de chantagem explícita, maquiado de negociação política. Mas isso funciona? A ironia? Nem mesmo o Centrão, conhecido por seu apetite insaciável por benesses públicas, está levando o governo Lula a sério. Líderes do bloco passaram a ironizar a movimentação da base governista. Um deles foi direto ao ponto: vão tirar o que não deram? Tem gente que pediu cargos e não levou. As emendas estão atrasadas desde 2023. Esse comentário expõe uma ferida aberta no governo: a perda completa de credibilidade. Se antes Lula conseguia manter uma base com promessas e acordos, hoje nem mesmo isso funciona. O Centrão, que sempre cheira o sangue de governos fracos, agora sente o cheiro da desorganização. E mais, fazem piada com isso. Durante anos, o Brasil viveu sob o chamado presidencialismo de coalizão, um modelo em que o presidente precisava construir alianças no Congresso para governar. Mas esse modelo evoluiu ou degenerou? Hoje, o que vivemos é algo pior: um presidencialismo de cooptação, que agora virou presidencialismo supremacista, onde o governo de Lula se sustenta muito mais nas decisões do Supremo Tribunal Federal do que no diálogo com os representantes eleitos pelo povo. E é aí que a situação se agrava. A essa altura, vale a pergunta: um governo que não consegue mais negociar nem com o Centrão ainda tem alguma força real para governar? A tentativa de chantagem não apenas falhou, como expôs o desespero do Planalto. A promessa de punição virou motivo de riso. A máquina de emendas não gira mais como antes. E o Centrão, em ano eleitoral, já começa a repensar suas alianças, não por ideologia, mas por sobrevivência política. A anistia dos presos do 8 de janeiro se tornou, nesse contexto, apenas o palco de uma disputa muito maior: a luta pela autoridade que o governo parece ter perdido. O governo Lula está encurralado. Perdeu a capacidade de negociação. Perdeu o respeito do Congresso. E, pior, está sendo publicamente desmoralizado pelos mesmos deputados que, um dia, cortejou com promessas e acordos. A questão que fica no ar é: será que Lula ainda pode recuperar a credibilidade perdida? Será que novas promessas, ou o cumprimento das antigas, serão suficientes para reverter o descrédito? Ou será que a desconfiança já está tão enraizada que nem mesmo um esforço hercúleo será capaz de mudar o jogo? Enquanto isso, cabe a nós, como cidadãos, manter a pressão. A mesma sensibilidade que o Centrão tem para sentir cheiro de sangue, ele também tem para sentir cheiro de voto. Se os parlamentares perceberem que a opinião pública está ao lado da anistia, ou contra ela, eles vão reagir.
Porque no fim das contas, a maior chantagem que um deputado teme é a do eleitor nas urnas. E se há algo que esse episódio deixa claro é que, diante de um governo fraco, a voz popular volta a ter poder. E isso, talvez, seja o único respiro democrático nessa história de chantagens, cargos e deboche. O plano do governo Lula para barrar a urgência da anistia tinha um único objetivo: controlar o Congresso. Mas acabou revelando, de forma nua e crua, a fragilidade da articulação política do Planalto. Em vez de força, mostrou fraqueza. Em vez de autoridade, mostrou desespero. E ao ver o Centrão rir na cara do governo, somos obrigados a refletir: em que ponto perdemos a capacidade de diálogo real na política? E mais, o que isso nos diz sobre o futuro da democracia brasileira? Seja qual for sua opinião sobre a anistia, sobre o 8 de janeiro ou sobre o próprio Lula, uma coisa é certa: os bastidores do poder dizem muito mais sobre um governo do que seus discursos públicos. E nesse bastidor, o que vimos foi um governo ridicularizado por aqueles que um dia chamou de aliados. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é só sobre Lula, nem só sobre o Centrão. É sobre o Brasil. É sobre o jogo de poder que acontece longe dos holofotes. E que só vem à tona quando a pressão popular obriga as engrenagens a rangerem.